Convido os irmãos a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Amém? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 22 ao 25. Convido a igreja a ficar de pé, aqueles que puderem. Assim está escrito: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão racá, que quer dizer desprezível, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Senhor Deus, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, que é para nós alimento, instrumento de mudança de vida. Eu te peço, Senhor, ninguém está aqui para ouvir de mim, Senhor, mas para ouvir de ti. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, são muitas as pregações que nós já ouvimos na igreja tratando de perdão, mas na grande maioria é falando de perdoar, que o cristão ele precisa perdoar, o cristão ele tem que perdoar, tanto que Jesus diz a Pedro: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E mais tarde eu estarei fazendo uma pregação sobre perdoar. Mas eu vejo, irmãos, que pouco se prega sobre pedir perdão. E nós vemos nessa passagem de hoje que Jesus, ele trata com a mesma importância. Jesus dá o mesmo grau de importância a nós pedirmos perdão, assim também como perdoar. Aqui, quando nós falamos de pedir perdão, entendam, não é aquele pedido de perdão que vem para deixar a situação mais amena, apaziguar o ânimo. Ah não, a pessoa ficou chateada comigo, eu vou pedir perdão e fica tudo calmo. Mas é aquele pedido de perdão que não tem fruto de arrependimento. A pessoa pede perdão, mas ela continua da mesma forma. Não que você vá pedir perdão e às vezes vai conseguir mudar da noite para o dia, é um processo, é uma luta. Mas eu estou me referindo àquele pedido de perdão em que não há nem a intenção de mudar, mas é um pedido de perdão que vem como anestésico, para tornar as coisas mais favoráveis, né? Para a gente amenizar a situação. Não é esse tipo de pedido de perdão que a palavra está colocando aqui para nós, que Jesus está nos chamando a deixar a oferta e ir ao irmão fazer, mas é aquele pedido de perdão acompanhado de fruto de arrependimento. Aquele pedido de perdão que é tão sincero que na nossa própria vida a pessoa vê que há um arrependimento, porque a gente pede perdão e a gente mostra com a vida que está mudando a partir dali. Então todo pedido de perdão que vai ser tratado nessa mensagem é esse pedido de perdão, o pedido de perdão cristão, aquele pedido que é um arrependimento acompanhado do fruto desse arrependimento, que é uma mudança de vida a partir dali. Em Provérbios 14, 9, você não precisa abrir, diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Pedir perdão, assim como perdoar,
é algo divino. Pela carne é muito difícil fazer isso. É algo divino. É a obra de Deus em nós que nos leva a um pedido de perdão com fruto de arrependimento. É a obra de Deus em nós que nos dá a capacidade de perdoar. Isso não é uma conquista humana, mas é algo que vem pelo Espírito. E Provérbios diz exatamente isso, com os insensatos, ou seja, aqueles que vivem pela carne, eles zombam disso, de se retratar, de pedir perdão, mas a boa vontade para isso está entre quem? Os justos, os cristãos, aqueles que vivem com Deus e aqueles em que Deus vive neles. E Jesus, quando diz para buscar a pessoa, esse é o primeiro passo. Jesus não diz apenas para a gente se arrepender e mudar, mas Ele manda que a gente peça perdão. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu errei com a pessoa, e você foi lá pedir perdão a ela? Não, eu não fui, mas ela está vendo que eu estou arrependido, porque ela está vendo que eu mudei. Mas a grande questão é que a nossa mudança, o nosso fruto de arrependimento, ele vai consertar a nossa vida com a pessoa a partir de agora, de hoje, daqui para frente. A nossa mudança vai trazer um relacionamento em que essas questões que magoaram, que feriram o nosso irmão, elas não vão acontecer a partir de hoje, daqui para frente, então está resolvido. Mas o que ficou para trás, aquilo que foi feito para trás, você não tem como corrigir com uma mudança de vida, com o fruto de arrependimento. O que ficou para trás, só um pedido de perdão pode resolver. Então, ainda que eu mostre à pessoa que eu estou arrependido, ainda que ela veja uma mudança de conduta, é preciso que a gente tenha humildade para pedir perdão, para que aquilo que ficou do passado seja corrigido. Tanto para nós, porque quando reconhecemos que erramos e pedimos perdão, a nossa vida, há um perdão de Deus em torno disso para nós, ainda que não haja o perdão da pessoa que você pediu, mas Deus está te perdoando através desse ato, mas também para consertar aquela ferida que ficou aberta no nosso irmão. E Jesus, ele coloca nesse texto o fato motivador da gente se dirigir ao irmão para pedir perdão, não é você reconhecer que fez algo. Ele diz aqui, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, não é se você acha que você fez alguma coisa com o irmão ou não, é o fato dele achar que você fez, dele ter algo contra você, ainda, mas eu não fiz nada com ele está dizendo isso, mas eu não fiz nada, mas se ele está dizendo, Jesus diz para você ir a ele consertar essa situação. Jesus diz para você se dirigir a ele e resolver esse conflito, essa contenda, ainda que você não concorde com o que a pessoa está achando, ainda que você acha que ao contrário do que ela está dizendo, você não fez nada. Jesus diz, deixa a tua oferta ali, vai lá, se ele tem alguma coisa contra você, vai lá se reconciliar com ele. A palavra reconciliar-se abriga todas as iniciativas necessárias para a gente reativar a paz e a convivência. Talvez seja sentar e ouvir a pessoa, talvez seja você poder explicar a ela o que aconteceu, não importa. Essa palavra reconciliar-se, ela traz em si um leque de coisas que tenhamos que fazer para que aquela situação seja resolvida. Talvez simplesmente ir à pessoa e ouvir o que ela tem para dizer, menos do que nos justificarmos às vezes, mas ouvir, deixar que a pessoa fale, porque se ela puder falar tudo o que ela está sentindo e pensando, isso que está dentro dela vai ser curado, e você vai poder entender de que forma você atingiu aquela pessoa, mesmo sem você saber. Ao pedirmos perdão com sinceridade, sendo o pedido acompanhado de frutos de arrependimento, anulamos a legalidade das acusações contra nós.
Ora, se você errou contra alguém, se nós fizemos algo que feriu o nosso irmão, o fato de nós nos dirigirmos a ele, pedir perdão e mostrar a ele fruto de arrependimento, um pedido de perdão acompanhado de uma mudança, toda a legalidade das acusações dele contra você estão quebradas ali. Porque ele vai dizer, não, ele fez isso contra mim, tá, mas ele já pediu perdão e mudou. O que mais pode fazer? Então, ainda que a pessoa continue, talvez não cure dentro dela e continue te acusando daquilo, se você pediu perdão e se você mudou, a legalidade da reclamação dela não existe mais. Eu sempre conto essa história. Meu irmão, há algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, ele era uma pessoa no volante extremamente agressiva, né? Ele não levava desaforo para casa. Isso foi contado por ele mesmo. E ele era aquela pessoa que, se fechou ele já botava a cabeça para fora e tinha que desabafar. E um certo dia, ele saindo de uma esquina, veio um carro pela contramão e só não bateram de frente porque ele jogou o carro dele em cima da calçada. E ele desceu do carro, já foi para cima da pessoa, já disposto a tudo, porque o que o cara fez com ele era inconcebível. E ele falou para mim, Paulo, quando eu cheguei perto dele, que eu já ia abrir a boca para despejar aquilo que estava entalado, ele estendeu a mão e falou, eu te peço que me perdoe porque eu errei. Ele falou, gente, aquilo me desmontou, porque o que eu ia falar para ele, se ele já tinha pedido perdão? Eu ia dizer, você errou, você fechou, veio... Ia dizer o que se ele já falou, eu reconheço, eu errei, me perdoa que eu errei. Acabou. Eu não podia dizer mais nada, não tinha mais nada a ser dito. E mais do que isso, tudo aquilo que o meu irmão estava sentindo, acabou ali. E pelo contrário, ele ficou envergonhado diante do homem. Para vocês verem o quanto, o poder que tem esse gesto de humilhação. Porque vejam bem, a gente fala, ele é tão difícil perdoar, e a gente vai tratar disso em outra oportunidade. Porque perdoar é uma atitude. Você não perdoa porque teu coração foi curado do que te fizeram, porque isso só vai acontecer quando você libera o perdão, aí Deus vai começar a tratar o teu coração, porque você liberou o perdão, então é uma decisão. Eu não perdoo porque eu não esqueci, mas o perdão não vai dar a você uma amnésia, que você vai esquecer de tudo, você vai continuar lembrando. Então o perdão, ele é uma decisão, não é algo que vai crescendo dentro de nós à medida que a gente vai esquecendo o que a pessoa fez e à medida que vai deixando de doer no nosso coração. É uma decisão. Mas o perdoar em si é muito mais fácil do que pedir perdão, porque você perdoar, você não tem que você não tem que se humilhar para perdoar alguém. Pelo contrário, você fica numa posição até de, bem perfeitamente, eu vou pensar se eu vou te perdoar. A gente se sente, né? Que a pessoa veio a nós pedir perdão, te coloca numa posição de perdoar ou não. Claro que, sendo cristãos, Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar quantas vezes a pessoa se arrepender e te pedir perdão. Até mesmo antes da pessoa te pedir perdão, teu coração deve perdoar. Mas o pedir perdão é algo que mexe com o nosso orgulho. Mexe com o nosso orgulho. E é muito complicado, porque você, para pedir perdão a alguém, você tem que primeiro ter humildade para reconhecer que você errou. E aí está o grande problema quando Jesus fala, olha, como você pode ver um cisco no olho do teu irmão e não ver uma trave no teu olho? Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente olha para o nosso irmão, nós vemos claramente todos os erros do nosso irmão. Mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente não consegue. Por quê? Nós olhamos com a lente do orgulho. Nós nos achamos o máximo. O orgulho faz com que a gente se ache uma pessoa maravilhosa. Não, eu tenho meus erros, mas que isso? Eu jamais faria isso que o meu irmão fez. Faria, sim, todos nós. Mas a gente se olha com a lente do orgulho. E essa lente atrapalha de ver quem verdadeiramente somos. E para pedir perdão, nós temos que primeiro olhar para nós mesmos com humildade para reconhecer, não, eu errei. Eu errei. E depois a mesma humildade nos levar diante do nosso irmão para pedir perdão a ele. É preciso humildade. É preciso que a gente tenha humildade para fazer isso.
Irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pedimos perdão a Deus, verdadeiramente arrependidos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando nós pedimos perdão a pessoas, elas não são Deus. Nem sempre você vai pedir perdão a uma pessoa e ela vai te perdoar, nem sempre. Nem sempre. Que bom quando isso acontece, né? A pessoa está lá com raiva de você, do que você fez, e você vai lá, pede perdão, a pessoa, puxa, meu irmão, esquece. Que maravilha, a gente sai tão bem. Mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes você vai lá, pede perdão a pessoa e ela não vai te perdoar. Mas, irmãos, isso não invalida o que a gente fez. O nosso pedido de perdão, como eu falei no começo, acompanhado de fruto de arrependimento, ele tem plena validade em nossas vidas, tanto diante de Deus como diante do homem. Porque a partir desse momento, o irmão não pode mais levantar nada contra você. Não há legalidade para isso. Porque ainda que ele não te perdoe, o teu pedido de perdão, acompanhado de fruto de arrependimento, tem pleno efeito na tua vida diante do teu irmão. Você está perdoado diante de Deus. E Deus, ele não mais vai considerar o que você fez contra o teu irmão, independente dele perdoar ou não. Entenda isso. Você não fracassou se você for pedir o teu perdão ao teu irmão e ele te negar. Se você estiver verdadeiramente arrependido, se esse arrependimento for tão verdadeiro que leve a frutos de arrependimento, você não perdeu a viagem, não ficou sem efeito se o teu irmão não perdoou, não invalidou o que você fez, é plenamente aceitável para Deus. Amém? Entenderam isso? E é tão importante, irmãos, quanto perdoar. Tão importante quanto perdoar. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele demonstra o seu coração capaz de entender a sua condição humana. Por isso ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Olha o que ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. Olha a declaração que o apóstolo Paulo está fazendo. Um homem totalmente entregue a Deus, a ponto de dizer, já não sou eu que vivo, mas é Deus que está vivendo em mim. Ou seja, a vida de Paulo já não expressava em nada o seu querer. A vida de Paulo era a manifestação do querer de Deus. Ele era plenamente usado o tempo todo por Deus, para Deus fazer nele a vontade, a ponto dele dizer, olha, já não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. Paulo faz essa declaração. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha, se Paulo disse isso, eu nem sei o que eu vou dizer. Eu sou Paulo também, né? Mas eu nem sei o que eu vou dizer. Se o apóstolo Paulo disse isso, e eu então vou dizer o quê? Meu Deus do céu. Porque, irmãos, entendam isso. Por mais que você ame uma pessoa, por mais que você queira dar o melhor de você àquela pessoa, o teu amor, o teu melhor, sempre vai ter a marca da imperfeição e do pecado. Sempre. Porque nós não somos perfeitos naquilo que fazemos, somos imperfeitos. E nós, por mais boa vontade que a gente tenha, o pecado é algo que está sempre marcando a nossa vida. Porque há em nós uma natureza humana que deveria estar plenamente crucificada, mas não está. Mas ela vai estar quando Jesus voltar. Vamos receber um corpo glorificado, e a nossa natureza humana é pó, e ao pó voltará. Receberemos um corpo glorificado que não poderá mais pecar. E esse corpo, sim. Mas ainda não recebemos. Há em nós uma natureza humana decaída, que Paulo diz, olha, vivam pelo Espírito e não pela carne, porque dentro de nós há um conflito. Há uma carne, o velho homem, que é a nossa natureza humana, que quer se levantar o tempo todo. E nós temos que reconhecer, irmãos, nós não agimos pelo Espírito 24 horas por dia.
Se nós fizermos uma avaliação sincera no final do dia, a gente vai ver que horas foi pelo Espírito, e glória a Deus, creio, a maioria das vezes, do tempo, mas houve momentos que a gente agiu pela carne, sim. Talvez sem perceber ou não percebendo. Não somos plenamente espirituais o dia todo e o tempo todo, a ponto de João dizer, olha, aquele que diz que não peca, está chamando a Deus de mentiroso. João declara isso. Porque todos nós pecamos e temos que reconhecer. Então, ao reconhecermos isso, a gente sabe que por mais que a gente ame uma pessoa, a nossa vida, o nosso relacionamento, ele vai estar sujeito a falhas, porque somos imperfeitos, e vai estar sujeito a pecados. E ao reconhecermos isso, nós temos que olhar de uma outra forma para os nossos relacionamentos. Sabendo que, olha, meus relacionamentos, eles precisam ser avaliados à luz da palavra. Meus relacionamentos precisam ser avaliados mediante o Espírito de Deus que habita em mim, porque há falhas e eu preciso vê-las. É claro, irmãos, que existe aquele perdão que está intrínseco no relacionamento. A gente se perdoa o dia inteiro, porque no nosso dia a dia tem sempre aquela palavrinha, aquela coisa que a pessoa faz, você não gosta, mas você deixa para lá. Isso é um perdão. Mas existem situações que há uma ruptura no relacionamento e que exige um pedido de perdão. É claro que você não vive o dia inteiro e fala uma palavra de mau jeito, me perdoa. Senão a gente vai trocar perdão 24 horas. Existe aquele perdão que já está inerente à convivência. Aquela maneira de ser da outra pessoa que você releva, isso é um perdoar. É algo inerente que não afeta o relacionamento, mas existem coisas que fazemos que machucam. Existem coisas que fazemos que afetam o irmão, que precisam de um pedido de perdão. E isso, irmãos, como eu falei no começo, é tão importante quanto perdoar, a ponto que Jesus fala, olha, se você está trazendo a sua oferta para botar no altar, não bota não, guarda ali, vai lá naquele irmão que está reclamando de você, que está ferido por você, magoado, se acerta com ele, depois você volta e oferece a tua oferta. Por que Jesus está falando isso? Porque o nosso coração ele fica bloqueado. As situações de falta de perdão, elas endurecem o nosso coração e nos atrapalham de nos relacionar com Deus. Então Deus fala, olha, se você quer chegar diante do altar, tira essas coisas do seu coração para que você chegue totalmente na frente de Deus, integralmente na frente do Senhor. Integralmente na frente do Senhor. Obrigado. É necessário, deixa a oferta no altar, resolve isso e volta, porque o nosso coração ele tem que estar limpo e puro na presença do Senhor, né? Tem que estar limpo e puro. A verdade, irmãos, é que as nossas falhas no relacionamento, elas são muito mais presentes à medida que esses relacionamentos são mais íntimos. Por isso que no nosso relacionamento familiar é onde o perdão tem que ser mais praticado, que é onde há mais convivência, onde há mais conhecimento. E aí eu lembro de uma mensagem que eu vi de uma irmã, que ela dizia justamente isso. Nós podemos prever as nossas ações, mas não as nossas reações. Você vem à igreja, você pode prever o que você está fazendo. Não, eu vou vestir essa roupa, eu vou chegar lá com a minha Bíblia debaixo do braço, eu vou louvar, eu vou abraçar aquele irmão, vou abraçar todos os irmãos e vou embora. Isso é uma ação. Você pode prever e fazer isso. Você pode entrar numa igreja com kit crente, se mostrar um crente maravilhoso e nem ser cristão. Você pode prever a sua ação e fazer. Mas as nossas reações é que mostram quem verdadeiramente nós somos. E as reações, elas vêm à tona na intimidade, na convivência. Por isso, seu cônjuge é a pessoa mais certa para saber se você realmente, se a sua vida cristã realmente como está. Porque é ele que está com você todo dia, seus filhos, seus pais. E as nossas reações, essas a gente não
prever. Você pode prever o que você vai fazer, mas na hora que acontece alguma coisa que pisa no teu calo, tua reação você não prevê não. E ela que vai mostrar quem você é. São as reações que mostram quem somos. Por isso, irmãos, que as nossas reações, elas afloram muito mais aonde nós convivemos mais, aonde há mais intimidade. Então eu creio, irmãos, que essa palavra é para toda a igreja, é para todos aqueles que convivemos. Mas eu digo que em primeiro lugar é para a nossa família, para a nossa casa. Seja aqueles que moram com os pais, aqueles que moram com os filhos, casados, cônjuges, seja qual for a situação, mas que seja uma família onde haja convivência. Essa palavra aqui ela é pertinente, muito necessária. Nós estamos sempre atentos, né? Nos achamos o máximo quando nós perdoamos alguém. Puxa, que cristão maravilhoso que foi. Olha só, eu perdoei o que aquela pessoa me fez. Mas eu digo a você, meu irmão, há tanta necessidade de pedir perdão quanto de perdoar. Porque nós erramos e pecamos tanto quanto o nosso irmão. Tanto quanto. Paulo ele escreve aos Efésios usando uma palavra muito forte. Capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele diz: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade. Olha aí, Paulo chamando a igreja a ter humildade, que só tem perdão onde tem humildade. E mansidão, com longanimidade, suportando. Olha a palavra que Paulo usa. Gente, mas a igreja tem que suportar, que isso? A igreja é tão maravilhosa, a convivência, o irmãozinho. Como é que Paulo pode usar uma palavra dessa? Paulo está se dirigindo à igreja. Paulo, um homem calejado dos problemas de convivência de igreja. Paulo calejado das coisas que se levantam no meio do povo de Deus, da convivência, e não são poucas coisas. E ele fala isso: irmãos, suportai-vos uns aos outros. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Nós somos imperfeitos e pecadores, e as nossas imperfeições e pecados estão se chocando o tempo todo. Estão se chocando o tempo todo. Por isso Paulo diz: olha, se não houver humildade para reconhecer que nós somos capazes de fazer a mesma coisa, quando o irmão, puxa, o irmão me machucou fazendo isso, pô, mas eu sou capaz de fazer isso também, e já fiz outras vezes. Se você tiver capacidade de reconhecer que nós fazemos, é muito mais fácil você entender o irmão que faz e perdoar. E ele ainda vai além, ele diz: não só humildade, mas mansidão. Não existe perdão, seja pedir perdão ou dar perdão, onde não há mansidão. Você não vai pedir perdão à pessoa já chegando lá de uma forma agressiva. A pessoa não vai te perdoar de jeito nenhum. Fala: você vem falar comigo desse jeito, está arrependido de quê? Não tem perdão. E você não vai perdoar uma pessoa se você não é manso. A pessoa vai vir pedir perdão e você vai despejar mais ainda. Então Paulo fala: olha, seja manso. E ele diz com longanimidade. O que é isso? É você ser lento em irar-se, né? Não ser aquela pessoa de ímpeto, rápido, toma lá, dá cá. Muitas vezes, quando aquela palavra de Jesus que diz: seu irmão bateu na tua face, dá a outra face. Jesus não está dizendo necessariamente para você sair na rua oferecendo a sua cara para bater, até porque não vai faltar gente para fazer isso se você oferecer. O que Jesus está falando ali é o seguinte: para a gente se desarmar desse ímpeto de toma lá, dá cá. A pessoa fez, você toma, não leva o desaforo para casa. Ah, falou, toma, você também. É disso que Jesus está falando. O cristão, ele não pode ter esse gatilho armado para revidar. Quando Jesus diz: se bateu na tua face, da outra, ele está dizendo: não tem o espírito de revidar. Isso não vem de Deus. Espírito de revidar é falta de mansidão, você ser impetuoso. Aí a pessoa fala: não, mas eu tenho um temperamento assim. Não, é meu temperamento, eu nasci assim, eu não posso mudar. Realmente você não pode, mas Deus pode, acho que, fazer que você mude. Então não é desculpa dizer: meu temperamento é assim, eu não posso mudar.
aí fica com a síndrome, né, de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, sei lá. Mas você não pode realmente mudar. Você mudar um temperamento é muito difícil, mas Deus pode e Ele faz. Então não tem desculpa para isso. Então a gente tem que se desarmar. E Paulo fala, mansidão, longanimidade, se desarma. Tira do teu coração essa coisa de eu não levo desaforo para casa. Cristão leva desaforo para casa sim, engole sapo sim. É melhor fazer isso do que você ir no seu irmão e revidar. Responder um erro com outro. Amados irmãos, eu digo aos irmãos de uma longa caminhada de igreja, eu estou na igreja desde 14 anos de idade, desde 15 anos de idade. Eu não quero dizer com isso que sou velho, mas já tem bastante tempo. E eu digo a vocês, irmãos, convivência, trabalho na igreja, você engole sapo sim, não são poucos não. Sabe por quê? Porque Jesus falou, olha, se você quer vir após mim, toma a sua cruz. Renuncie-se a si mesmo. Você ser cristão, você servir a Deus, você tem que renunciar a você. E quando você está engolindo sapo, é naquelas horas que Deus está falando, não é como você quer não, vai ser como eu quero, porque eu sou o Senhor da obra. E amados irmãos, eu já passei por poucas e boas, mas eu cresci em todas essas situações. Cresci em todas essas. Nós não podemos mudar as pessoas, mas podemos mudar a nós mesmos. Queridos irmãos, sempre que a gente trata em gabinete problemas de relacionamento, sem exceção, a gente vê que a culpa é sempre dos dois lados. Nunca existe imunidade total de um lado. O problema é que cada um está vendo pela sua ótica. A vítima é sempre o primeiro que chega. Aí quando você vai ouvir o outro lado, aí tem uma parte da história e tem que ser tratado os dois lados. É sempre assim, porque todos nós somos falhos, pecadores imperfeitos. Se um dia alguém chegar e falar, não, a culpa está 100% em uma pessoa, é porque a outra já está na plenitude de Cristo, né? Já não tem pecado, eu não conheço ninguém assim, nem cristão. Amém? Alguém aqui conhece? Eu não conheço, e eu não sou assim ainda. Você lá, quando Jesus voltar, eu vou ser, mas ainda não sou não. Vamos abrir em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14, para a gente encerrar. Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Olha o que Jesus fala a respeito da capacidade de reconhecer o que a gente faz. Porque para você pedir perdão, o primeiro passo é reconhecer o que você fez. E olha como Jesus trata isso. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Os irmãos são privilegiados, né? O ar está aí com vocês, eu estou aqui derretendo. Não tem nenhum aqui, né? Mas tá bom. Amém? Lucas 18, de 9 a 14. E diz assim: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha para quem que Cristo falou essa palavra. Para pessoas que confiavam em si mesmo, ou seja, se achavam os tais, a tal ponto que julgavam as outras pessoas. Não, eu sou tão perfeito, eu sou tão bonzinho, que eu posso olhar para os outros e julgar. Aí Jesus vem e fala essa parábola aqui. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Irmãos, fariseu na época eram homens de Deus, eram pessoas religiosas, tá? E Jesus vem com essa parábola aqui. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. O publicano estava lá na igreja, coitado, ajoelhado lá quietinho. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, aí quem está dizendo é Jesus,
Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha o que Jesus está falando sobre isso. É pessoas com a postura aqui do publicano que consegue pedir perdão. Quem não tem essa postura não consegue. Aqueles que, como fariseu, estufa o peito, eu te glorifico, Senhor. Que pessoa maravilhosa. Vou ao culto todo domingo, dou o dízimo, ando na rua com a minha Bíblia debaixo do braço, faço e aconteço. Não sou como essas pessoas que andam na rua assaltando, roubando. Que bom que eu sou assim, Senhor, eu glorifico. E vem aquele que diz: olha, eu reconheço que eu não estou lá fora matando, roubando, mas eu reconheço que eu sou um pecador. Jesus falou: esse sim foi para casa perdoado, porque ele se humilhou e ele será exaltado. Todo aquele, o mundo, irmãos, o mundo declara que aquele que pede perdão é um fraco. Pedir perdão é se curvar diante do outro, isso é fraqueza. Mas Jesus está dizendo que aquele que tem a capacidade de pedir perdão, ele será exaltado e ele é grande diante de Deus. Quer ser grande diante de Deus? Se humilha. Se humilha quando for necessário. Humilhar-se, meus irmãos, não é você se rebaixar. Não confunda. Humilhar-se é ter um coração capaz de reconhecer quem verdadeiramente somos. Eu reconheço, irmãos, muitas vezes que eu tenho dificuldade de ver onde eu erro. A minha esposa está aqui, se vocês quiserem depois do culto perguntar a ela, ela vai endossar o que eu estou falando. Eu sei que eu erro, eu sou falho, o fato de ser pastor não me isenta disso. E ela me conhece melhor do que qualquer pessoa, porque ela convive comigo e às vezes também me atura. Tem dias que eu tenho que ser aturado, tem dias que é ótimo conviver, nós somos humanos, somos assim. Mas nem tudo que eu faço eu consigo reconhecer e ver, porque nós temos dificuldade. Às vezes não é nem que a gente tenha mais que vontade para isso, não. É porque a gente nem se dá conta que o nosso coração não é capaz de fazer isso. A gente precisa que Deus ajude. E eu oro assim de manhã para Deus. Quando eu não me lembro de algum pecado, eu já sei que tem alguma coisa errada, porque eu sei que eu falhei em alguma coisa, eu não sou perfeito. E eu oro assim para Deus de manhã: Senhor, renova as tuas misericórdias sobre a minha vida nessa manhã e me perdoa, porque eu sou um pecador. Eu posso não me lembrar de um pecado agora, mas eu sei que eu pequei. Então eu te peço perdão pela minha condição de pecador. Reconhecer a nossa condição. Se você não esquecer que você é um pecador diante de Deus e que você é salvo sim, seu nome está no livro da vida, mas por graça, favor imerecido de Deus. Não há mérito em nós para isso. Se a gente reconhecer isso, vai ficar tão mais fácil pedir perdão e tão mais fácil perdoar. Aquele que conhece a si mesmo como é, ele perdoa com facilidade, que ele vai falar: puxa, o irmão errou, está me pedindo perdão, mas eu erro também. E se a gente se consegue ver como se nós conseguimos nos ver como nós somos, a gente vai chegar e dizer também: puxa, eu tenho que pedir perdão sim, que eu sei que eu errei, eu me conheço, eu sou falho. Que a gente possa levar essa palavra preciosa no nosso coração. A igreja, ela está carente de cristãos que tenham esse entendimento e essa postura na presença do Senhor. Nós vamos, nessa noite, vamos estar na mesa, sentar à mesa diante do Senhor. E Paulo, ele tendo essa consciência de quem ele verdadeiramente era como pecador, sendo o grande homem que ele foi, usado por Deus, mas pecador também. E ele diz: olha, entre todos os pecadores eu sou o pior. Ele, ao falar da ceia, ele diz assim, eu convido as irmãs a servir a ceia. Ele, ao falar da ceia, ele dizia assim: olha, antes de você participar da ceia, examine-se a si mesmo. Por quê? Porque ninguém entrou pelaquela porta no auge da perfeição. Ninguém entrou pelaquela porta podendo dizer: olha, eu não cometi nenhum pecado. Nem eu, nem ninguém pode dizer isso. Então Paulo diz: olha, antes de participar da mesa, faça uma reflexão.
não para que você não participe, não é para você falar, olha, realmente eu sou um pecador, realmente ontem eu cometi esse pecado, então eu não vou participar porque eu sou um pecador. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, examine-se a si mesmo, para quê? Para participar dignamente da mesa do Senhor. E ele acrescenta, pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. Irmãos, o que está sendo servido agora o que está sendo servido agora são símbolos. Você não está segurando o corpo de Cristo. Ao segurar o cálice, você não está segurando o sangue de Cristo. Na Igreja Católica, eles creem na transubstanciação, ou seja, não há uma mudança de forma, mas há uma mudança de essência. O evangélico ele não crê nisso, ele crê que é um símbolo. Mas a ceia não é diminuída por isso. Porque o símbolo aqui entregue a vocês, ele é um sinal visível e eficaz de uma realidade espiritual que está acontecendo. Nesse momento, esses sinais estão nos levando a uma realidade que está acontecendo aqui. Cristo vai nos alimentar nesse momento. Nós vamos celebrar a nossa comunhão com nossos irmãos. E nós não podemos estar diante de Jesus guardando pecado de estimação. Aquele pecado que você faz carinho nele todo dia e é seu pecado de estimação. Não pode. Se você tropeçou, Deus é fiel e justo para te perdoar. Mas cristão não pode praticar pecado. O cristão tropeça no pecado, mas não pratica o pecado. E Paulo diz, vamos participar dignamente desse momento, porque é um momento de gravidade na igreja. A ceia é algo muito sério. Tanto que Paulo diz, se você não distinguir o que você está recebendo a condenação. Porque isso aqui é um momento sério. Nós estamos sentados à mesa com o Senhor espiritualmente para receber o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente. O alimento vivo para as nossas vidas. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor. Nós não temos agora em mente, talvez uns tenham, outros não, algum pecado, mas nós reconhecemos a nossa condição de pecador. E nós te pedimos, Senhor, renova as tuas misericórdias sobre a nossa vida e nos perdoa, Senhor. Não que estejamos chegando diante de ti, Senhor, com algo que nos faça merecer esse perdão. Não, nós chegamos diante de ti com arrependimento só, com a vontade verdadeira de mudar a nossa vida. E esse perdão vem pela graça, pelo desejo de Deus de nos alimentar nessa noite, de nos colocar diante da ceia, de forma verdadeiramente digna diante do Senhor. Que bom, Senhor, que estamos aqui na tua presença. O Senhor é bom, eterno é o amor do Senhor por cada um de nós. Segura o teu cálice na presença do Senhor. Desculpa, o seu pão na presença do Senhor. É o momento de retornarmos à mesa. Jesus, ele disse, fazei isso em minha memória. O que quer dizer isso? Lembrem-se do que eu fiz. Façam isso para que vocês não se esqueçam do que eu fiz. Jesus, ele não pediu para ser, lembrado andando sobre as águas. Não pediu para lembrarmos dele ressuscitando Lázaro. Não pediu para relembrarmos dele ressuscitando aquela menina chamada Talita. Não pediu para lembrarmos dele acalmando a tempestade, mas ele pediu para lembrarmos dele como servo sofredor. Lembrar do sacrifício da cruz que nos reconciliou, pois ele foi o primeiro a aceitar a cruz. E ele disse, a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Jesus, ele deu a sua vida na cruz espontaneamente,
pois não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Seu corpo totalmente moído na cruz, tanto que Isaías profetiza dizendo que ele nem poderia ser reconhecido. Tamanho é o escárnio, tamanha a deformação que ele sofreu por surra, pancada, todo tipo de humilhação. E Isaías profetiza dizendo que ele nem podia ser reconhecido mais, estava desfigurado, porque o seu corpo foi totalmente moído. A ira de Deus sobre o pecado caiu totalmente sobre Jesus. Ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele foi castigado em nosso lugar. Estávamos condenados, porque havia uma sentença de morte, porque Deus disse lá no Éden: se comer desse fruto, certamente você morrerá. E o homem comeu, e ele estava condenado a morrer, porque Deus não podia cometer impunidade. Impunidade é injustiça, e Deus não é injusto, mas ele não queria nos matar, e ele coloca Jesus em nosso lugar, para que a sua justiça fosse plenamente satisfeita, mas que a sua misericórdia também fosse plenamente realizada. A cruz de Cristo está a ira de Deus sobre o pecado, a sentença de Deus, a justiça de Deus executada, mas também está a misericórdia de Deus ao colocar Jesus em nosso lugar. E ele pede: façam isso para se lembrar do meu sacrifício na cruz, pois isso nos justifica como cristãos. Ali nós fomos reconciliados com Deus. E ele disse na noite em que ele foi traído, ele disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Nós abençoamos esse pão em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comamos todos. Segura o teu cálice na presença do Senhor. Amados irmãos, não há preço mais caro do que o derramamento de sangue. Não há nada tão caro quanto derramar o sangue. Jesus derramou todo o seu sangue para nos resgatar, e esse sangue nos lava de todo o pecado. Tanto que Paulo diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o seu sangue nos lava. O sangue de Cristo nos lavou. E ele olhou para a humanidade que não o amava, pois Paulo diz que éramos inimigos de Cristo, incapazes de nos reconciliar com Deus. E Jesus, ele foi para a cruz quando ainda éramos inimigos dele. Não foi retribuir o amor de ninguém, mas foi se dar por alguém que nem o amava. E ele, ao olhar de cima da cruz, humilhado, não só judiado, mas humilhado, porque escarneciam dele, dizendo: desce daí se você é filho de Deus. E a resposta de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O sentimento do Cordeiro na cruz: Pai, perdoa. Jesus, ele foi à cruz com o coração clamando ao Pai: perdoa toda a humanidade com o meu sacrifício, pois a sentença de morte está sendo paga. E Jesus, ao morrer, disse: está consumado, ou seja, toda a justiça foi cumprida, tudo está quite, está consumado. Eu cumpri toda a justiça de Deus. O cálice da ira foi plenamente derramado sobre Jesus. Nenhum homem seria capaz de beber desse cálice, tanto que ele disse antes de morrer: Pai, se for possível que esse cálice passe sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele bebeu o cálice da ira de Deus. E na noite em que ele foi traído, ele disse: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isso para lembrarem de mim. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomamos todos.
Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor Deus por tão grande amor, porque estamos desfrutando daquilo que não merecemos, mas pela graça estamos recebendo. Que grande amor, Senhor, que grande amor. Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se fizeres ou não fizeres, pelo que tu és, tu mereces todo o louvor, toda a adoração e toda a glória. Tu és o Senhor Deus, tu és o nosso Deus, aquele que era, aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Deus diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que é o Senhor. Até o ímpio terá que confessar o teu senhorio, que tu és o Senhor, pois todo joelho se dobrará diante de ti. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados a ti. Obrigado, Senhor, por sentarmos à mesa contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos relembrados do teu sacrifício na cruz. O inimigo não pode mais nos acusar. O inimigo não pode jogar na nossa cara o que nós fizemos antes de tu transformares a nossa vida, porque o teu sangue nos lavou e toda justiça foi feita na cruz. Somos lavados e remidos por esse sangue, pelo corpo moído na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje somos filhos. Obrigado porque hoje somos povo. Estamos aqui celebrando a comunhão, porque nem povo nós éramos. Hoje somos povo. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Amado Deus e Senhor, estamos no momento de sairmos da tua casa, mas não da tua presença. E nós te pedimos, Senhor, que esse culto se estenda durante toda a semana na nossa vida, que a gente continue te louvando como louvamos aqui com a nossa vida, que nós continuemos a meditar na tua palavra como aqui fizemos, e que a nossa vida essa semana seja uma extensão do que vivemos aqui. Abençoa os nossos lares, Senhor. Entra com o teu poder nos nossos lares. Reconstrói relacionamentos, Senhor. Sara feridas, Senhor. Deus amado, promove o perdão dentro dos nossos lares, Senhor. Quebranta os nossos corações para reconhecer e pedir perdão. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia, porque assim está escrito nela. Cremos no poder dessa palavra e nós sabemos, Senhor, que uma vez ministrada ela já está operando em nossas vidas. Que essa palavra nos transforme, Senhor, no que é concernente ao que foi pregado hoje. Que hoje seja um divisor de águas na nossa vida, no que se refere a pedir e dar o perdão. Nos abençoa, Senhor, com o teu Espírito em todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua família. Que Deus seja contigo. Desejo uma semana abençoada para você. E nós que temos o Espírito de Deus, nós temos a oportunidade de abençoar o nosso irmão. Quando a gente fala Deus te abençoe, Deus está abençoando verdadeiramente pela nossa palavra. Então que você não saia daqui nessa noite sem abençoar os seus irmãos que estão aí. Vamos abençoar uns aos outros, né? A igreja é assim, amém? Eu também estarei para abençoar.